Israel e Benjamin Netanyahu vêm demonstrando cada vez mais um isolamento geopolítico internacional. Enquanto os protestos aumentam no país, há um pedido de renúncia contra o primeiro-ministro e até mesmo os seus apoiadores, uma direita mais ortodoxa religiosa, vem tirando o apoio de Benjamin Netanyahu. Países como Estados Unidos, Rússia, Irã, aí era meio óbvio, claro, né? Mas outros membros da comunidade internacional e até a própria ONU pedem uma condenação e uma mudança de postura mais enfática em relação a Israel. O que está acontecendo com o país? Lembrando que hoje a gente teve um ataque a uma ONG que cuida da distribuição de alimentos em Gaza. Benjamin Netanyahu dá uma declaração um pouco infeliz, falando acontece. Vamos entender aqui exatamente como, mas para vocês terem uma noção, Rishi Sunak se disse chocado, Pedro Sanches horrorizado e Anthony Albanese da Austrália pede maiores explicações, enquanto os americanos afirmam que a explicação não foi convincente. Vamos dar analisada quais são as possíveis consequências para Israel. Notícias importantes também sobre a Avibras, que de fato, pessoal, deve ser vendida. A gente teve um pronunciamento oficial da empresa militar brasileira, vamos entender exatamente o que está acontecendo. E finalizar, falar um pouquinho também sobre o convite que o Brasil fará ao Putin para participar da reunião do G20, fazer uma análise de quais são os pontos positivos e negativos e falar também sobre uma nova tecnologia desenvolvida pelos russos que promete combater os drones ucranianos, visto que, mais uma vez, um drone ucraniano fez um ataque bem sucedido a 1.200 quilômetros da fronteira. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira contribuir aqui para o canal para eu continuar produzindo conteúdos diários para vocês, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, que vocês vão ter noção de quanto vocês apoiam esse criador de conteúdo a continuar produzindo para vocês, afinal esse é o meu trabalho. Se não puder, se não quiser, seu like e engajamento já tá sensacional. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Hoje, Israel vem atravessando uma grave crise. Eu diria que o próprio ataque terror que o Hamas fez no dia 7 de outubro já abriu um precedente muito significativo. Isso fere bastante, né, o que significa o Estado israelense, mas as repercussões, tanto internas quanto externas, abrem uma crise não só para o Estado israelense, mas para o governo israelense do Benjamin Netanyahu. Internamente falando, a gente tem, por exemplo, um pedido muito grande pela antecipação das eleições, com os maiores protestos que aconteceram desde outubro acontecendo nesse final de semana. Basicamente, o que os manifestantes estavam pedindo é que a gente tivesse uma antecipação das eleições do Benjamin Netanyahu por alguns pontos polêmicos. Por exemplo, esse governo, ele foi embasado, ele teve um apoio muito grande de figuras como Smotrich e Ben-Gvir, que são mais extremo-nacionalistas, contra a presença dos palestinos. E tem falas extremamente polêmicas, e isso acirrou, inclusive, uma disputa entre os judeus mais seculares e mais ortodoxos no país. Por exemplo, enquanto o atual governo defende que os religiosos mais ortodoxos não tenham que participar do serviço militar, a gente tem os seculares, aqueles que são não necessariamente não religiosos, mas menos ligados às práticas religiosas, alegando que sim, o serviço militar tem que ser obrigatório para todos. A Suprema Corte de Israel, inclusive, deliberou em favor do serviço para todos. A gente tem, por exemplo, essa direita religiosa que mais embasa o governo Benjamin Netanyahu, pedindo para que ele faça movimentações políticas a fim de combater essas medidas, alegando que os mais ortodoxos devem gastar, entre aspas, né, ocupar o seu tempo muito mais com aprendizado, leitura, propagação da fé judaica, do que exatamente ficar combatendo no exército. Será que os seculares vão aceitar isso? E aí, quem que o Benjamin Netanyahu vai apoiar? Vai contra a Suprema Corte? Ou será que vai ajudar os mais religiosos? A maior parte da população entende que eles devem participar, mas base importante do seu governo entende que não. E aí, quem que ele apoia? A gente tem, por exemplo, as próprias ações um pouco mais radicais belicistas, tanto antes do ataque do dia 7 de outubro, quanto depois. Eu falo para vocês a construção dos assentamentos judeus, as declarações que foram feitas, não só dele, mas também pelos seus ministros. Hoje, por exemplo, a gente teve mais uma atuação, no mínimo
complicada, vamos colocar assim, tá? Para não falar coisas piores aqui na nossa queridíssima plataforma. Existe uma ONG de distribuição de alimentos que é a World Central Kitchen. Essa ONG, ela é responsável pela distribuição de vários alimentos em direção à faixa de Gaza em um momento de extrema fome local. Quando eles estavam fazendo uma distribuição, principalmente no norte de Gaza, a gente teve um ataque israelense, que inclusive atingiu um dos carros, um dos veículos de locomoção dos alimentos, causando danos severos tanto ao carro, mas também causando a morte de várias pessoas ligadas a essa organização. Ou seja, uma organização que cuida da distribuição de ajuda humanitária para a população em Gaza, e aqui não tem nada a ver com Hamas, estamos falando dos civis palestinos, foi atacado por uma ação israelense. E aí, quando Benjamin Netanyahu ele foi se justificar, falou assim, olha, no meio da guerra, isso acontece. Claro que a gente vai tomar todas as ações, ver exatamente o que aconteceu, mas acontece. Eu sei, galera, de novo, tá? Num conflito, às vezes isso pode acabar acontecendo, não deveria, mas acaba acontecendo. Mas dentro da maneira diplomática, você colocar acontece, talvez não foi isso que ele quis dizer, tá? Talvez sim, talvez não tô fazendo análise moral da coisa. Mas diz muito, poxa, aconteceu, né? Mas, pô, da próxima vez a gente vai tomar um pouco mais de cuidado e vamos ver o que aconteceu aqui para evitar que aconteça novamente. A declaração não pode ser feita desse jeito. Dentro da diplomacia, às vezes vale muito mais o que você fala do que exatamente o que você pensa. Tanto que as reações, elas foram, assim, bem significativas no mundo inteiro. O próprio Antony Blinken, por exemplo, dos Estados Unidos, alegou que a resposta ao ataque, ela foi insuficiente, alegando que os funcionários de órgãos de ajuda humanitária, eles devem ser protegidos. O Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, afirmou que ele ficou chocado com o ataque e que pede maiores explicações. A gente teve o Pedro Sánchez da Espanha colocando a palavra horrorizado com a ofensiva israelense que atacou um carro, né, de ajuda humanitária. O próprio Anthony Albanese, por exemplo, que é o chefe de governo da Austrália, sendo que um dos mortos possivelmente é um australiano, vai cobrar explicações mais fortes de Israel, porque era um carro que, segundo a própria organização, estava perfeitamente ali identificado, tal, e foi um alvo deliberado de ataque israelense, como se Israel não quisesse que a ajuda humanitária chegasse em direção à população civil do norte da faixa de Gaza. Entende? Então é óbvio que isso vai minando um pouco, aliás, bastante, né, o apoio internacional de Israel. Poxa, se os Estados Unidos aprovou, na verdade não vetou, uma moção de cessar-fogo, a gente tem o Biden falando que o próprio Benjamin Netanyahu passou do ponto, e agora Antony Blinken falando que isso não se faz, que Israel tem que dar as devidas explicações, é óbvio que isso pega bastante. Só lembrando que, apesar das críticas, Israel confirmou que vai abrir um comitê de investigação junto com organismos internacionais para tentar garantir que isso não aconteça mais. A pressão externa foi muito grande em cima do governo Netanyahu. O Irã, por exemplo, ele já aproveitou, né, tem uma rivalidade muito grande entre iranianos e israelenses para colocar que os Estados Unidos é também corresponsável não só a esse ataque, como o ataque da embaixada que aconteceu, que falaremos aqui daqui a pouco quais são as repercussões, mas bastante negativas também para Israel. Ou seja, a pressão aumenta. E vai lembrar, pessoal, que os protestos também estão ligados ao escândalo de corrupção que o Benjamin Netanyahu enfrentava e ainda enfrenta, e a própria questão da reforma judicial, que tira poder da justiça e dá mais poder para o primeiro-ministro e para o parlamento, ou seja, para o seu próprio governo. Lembrando, enquanto ele está envolvido em escândalos de corrupção, tá? Outro ponto que pegou bastante foi o anúncio por parte de Israel que a Al Jazeera, que é uma empresa do Catar, que é responsável pela transmissão de informações, talvez a principal meio de comunicação dentre os países árabes, está banido do país, alegando que a Al Jazeera faz propaganda e inclusive participou da ofensiva na faixa de Gaza. Na verdade, em Israel, né? Em apoio ao Hamas da faixa de Gaza. Professor, mas, poxa, se eles fazem propaganda contra Israel, então, de novo, né, vamos colocar o exemplo aqui, Estados Unidos. O maior parceiro de Israel colocou que veio com preocupações um banimento de uma rede de comunicação que supostamente vai contra o Estado israelense, alegando que a liberdade de expressão é mais importante que tudo. E, inclusive, galera, convenhamos, né, a gente aqui tece críticas que são justas a posturas como, por exemplo, Hungria, Polônia, a própria China, a própria Rússia, por exemplo, quando eles banem ou fazem algum tipo de censura contra a vinculação de materiais, por exemplo, do Ocidente. As críticas que os Estados Unidos estão fazendo agora são críticas mais ou menos nesse tom também, né? Ou seja, um órgão de comunicação
que somente passa notícias talvez não muito favoráveis a Israel, mas faz parte, galera, de uma democracia você receber notícias que não condizem muito com o governo, a não ser, claro, que seja comprovado que eles estavam fazendo, de fato, algum tipo de ação criminosa e realmente tem que ser banido. Mas, por enquanto, não houve a apresentação de provas por parte de Israel. Então, mais uma vez, os americanos demonstrando uma certa preocupação. Somado a isso, Israel está aumentando também, isso tudo análise geopolítica, tá? Sem parte moral e ética que vamos colocar, vai? Israel vem aumentando a sua agressividade em relação aos vizinhos. O próprio, a gente teve, pessoal, o próprio Galan, que é o responsável pela defesa do país, anunciando que as ações contra o Hezbollah vão aumentar. E como eu falei para vocês ontem, a gente teve um ataque com os caças F-35 que invadiram o espaço aéreo da Síria, obviamente sem autorização da Síria, e fizeram um ataque a um anexo da embaixada iraniana que ficava exatamente no meio da embaixada canadense e da embaixada do Irã. Inclusive, aniquilando um dos comandantes sêniores do Quds, uma espécie de braço, uma elite política ali, uma elite militar da Guarda Revolucionária Iraniana. Esse cara, junto com outros comandantes que possivelmente também foram mortos, as informações são muito preliminares, inclusive Israel não comentou que ele foi o responsável, mas o próprio New York Times, segundo a mídia americana, ouvindo fontes israelenses, confirmou que sim, Israel foi o responsável pelos ataques. Ele era o responsável por fazer toda essa coordenação política e por mandar ajuda do Irã, tanto para o Hezbollah, quanto para a Síria, quanto para o Hamas. E esse prédio, ele era bastante utilizado também para as reuniões que aconteciam entre o eixo da resistência. Os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, o Irã, a Síria, dentre outros. Mas, querendo ou não, de novo, feriu a soberania. O Irã, ele pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia, dando apoio ao Irã, também pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU e a gente teve declarações públicas, tanto do Irã, tá, que alegou, pessoal, que vai sim dar a resposta, que o Irã tem o direito de revidar a ação agressiva e desesperada de Israel e, inclusive, colocando que uma reunião do Conselho de Segurança da ONU era mais que urgente. A Rússia convocou e vamos ver quais vão ser as próximas ações. O Irã alegou, como eu falei para vocês, que os Estados Unidos também é corresponsável por vender armas e equipamentos para Israel por esse ataque à embaixada. O Irã prometeu resposta duríssima contra a agressão israelense. Estamos falando da possibilidade de uma escalada da violência, em que de um lado você tem o chamado eixo da resistência, com Síria, Irã, Hezbollah, etc., do outro lado Israel. Muito possivelmente, esse tipo de agressão, caso de fato entre num conflito, não acho que os Estados Unidos vão romper as relações de Estado com Israel. Pô, é o maior parceiro político, militar e econômico do Oriente Médio. Talvez, inclusive alguns analistas colocam isso, foi até um tipo de ação israelense para tentar voltar à parceria com os Estados Unidos, fazendo uma união contra Irã, Síria e outros inimigos geopolíticos dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas percebam, Estados Unidos tecendo grandes críticas, Anthony Albanese, Rishi Sunak, o próprio Pedro Sánchez da Espanha, o Putin, por exemplo, eu diria que a própria ONU, a ONU falando também contra a população palestina. Olha, Israel, enquanto não trocar o primeiro-ministro e essa cúpula do governo, tende a ficar cada vez mais isolado. Lembrando, tá? Tanto internamente quanto externamente. Não acho que o Estado de Israel ainda esteja isolado, mas acho que esse governo está cada vez mais minado. Inclusive, se não fosse o atual cenário de guerra, penso eu, tá, que o Benjamin Netanyahu não duraria muito no poder. O que você acha, galera? Israel vai conseguir dar um jeito de se unir novamente aos países ocidentais e até mesmo aos países orientais? Como eu falei para vocês, passado esse momento de maior tensão, não acho que haja um rompimento de Ocidente com Israel, porque as relações de interdependência elas são gigantescas. Os Estados Unidos precisam de Israel e Israel precisa dos americanos. Mas é fato que é uma certa ruptura provisória, tá? E pequenininha de alguns relacionamentos geopolíticos. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado à possível venda da Avibraz. Eu já tinha anunciado com vocês ontem, mas vale reforçar. A Avibraz é uma empresa militar brasileira, ela não é estatal brasileira, ela é uma empresa privada, mas que produz ali equipamentos ligados à defesa, principalmente do setor aéreo brasileiro, mas também de comunicação em outros pontos, que tem um grande destaque.
Talvez, cara, você pega ali alguns equipamentos como o Astros 2, por exemplo, que é um lançador múltiplo de foguete, o que mais de 75% é comercializado somente para o Oriente Médio, né? Países como o Iraque, na época do Saddam Hussein, mas também o Bahrein, a Arábia Saudita, outros países. A gente pega, por exemplo, o AV-MTC, que é um míssil de cruzeiro de 300 km de alcance, e outros equipamentos aí militares, cara, são bons, né? Pô, se comparar com a defesa militar brasileira, a gente pega o nosso lançador de foguete Astros 2, ele é conhecido como um dos mais eficientes do mundo para o que ele se propõe. O míssil de cruzeiro, que tem até 300 km de alcance, também é um míssil aí de uma relativa boa tecnologia. Só que essa empresa está sendo vendida. Eu coloquei para vocês que não passava de especulação até enquanto eu gravava para vocês, mas temos novidades. Sim, pessoal, a própria Avibras, ela confirmou que a empresa australiana Defend Techs está em processo de compra da empresa. Essa empresa, criada em 61, lá por ex-engenheiros do ITA, ela vem passando por uma crise econômica muito grande, principalmente pós-pandemia. Ela chegou em 2022 a pedir uma recuperação judicial na casa dos 600 milhões, mas hoje, pessoal, com greve ali, né, dos trabalhadores, muito tempo sem receber e tal, estima-se que o custo da dívida esteja mais ou menos em 1,2 bilhão. E a questão que se coloca, e que tanto ontem, né, como nessas semanas, enfim, é a questão da soberania brasileira. Por quê? O debate que se coloca é, poxa, grande parte dessa parte produtiva é utilizada pela defesa brasileira. O Brasil compra muitos equipamentos militares. E querendo ou não, são setores estratégicos do Brasil. Existem setores como energia, alimento, água, defesa, dentre outros, que você ficar completamente dependente de importação estrangeira, em momentos de relativa normalidade, até beleza. No momento que estoura uma guerra, uma pandemia ou algum tipo de caos mais importante, que é quando de fato você precisa desses equipamentos militares, talvez haja um boicote internacional na venda desse tipo de equipamentos. Então, penso eu, tá, que a venda da Avibras, que é uma empresa privada, não é estatal, para um grupo australiano pode fazer com que toda a parte produtiva também seja deslocada. Os detalhes ainda estão sendo negociados, mas aparentemente o governo brasileiro já deu anuência e o próprio conselho da empresa também já deu anuência. A gente pode estar perdendo uma das principais empresas, se não a principal empresa militar do nosso país. Você acha, pessoal, que o Brasil deveria 1,2 bilhão? Claro que para mim seria significativo, né? Mas para o Estado brasileiro, convenhamos que existem, por exemplo, né, inclusive fundo eleitoral, fundo partidário, que despendem muito mais recursos do que isso, né? Você acha mais estratégico financiar a campanha de partido político ou talvez financiar a principal empresa de defesa brasileira? Penso eu que está dentre as duas opções. Peguei aqui um exemplo a esmo, né, claro, mas acho que eu ficaria com a segunda opção, hein? E você? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a questão do Putin vir ao Brasil. A gente também discutiu no vídeo de ontem que o governo brasileiro ele fez um documento colocando que o Putin deveria vir para a reunião do G20 que vai acontecer lá em novembro. Por quê, né? O Brasil, como presidente do G20, vai receber os principais chefes de Estado. Só que o Putin, que é considerado um criminoso de guerra pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Estatuto de Roma, que o Brasil é signatário, não pode pisar em nenhum país que também é signatário, a exemplo do Brasil. Então, se o Putin pisasse aqui, a gente deveria prender o Putin e mandar ele para a Corte de Haia. Não acho que isso vai acontecer, claro. Mas se a gente não fizer, a gente estaria traindo os princípios do Estatuto de Roma. Então, o Brasil mandou uma carta para a ONU, alegando que a Rússia não faz parte do Tribunal Penal Internacional, então não teria problemas, e que também ele estaria vindo como um representante de um Estado para um evento diplomático, não exatamente por outras questões. Então, pode ter uma espécie de perdão momentânea, porque são relacionamentos de estados. Então, o Putin poderia estar vindo para o G20. A questão que se coloca é, se o Putin participar do G20, isso pode fazer com que outras nações, Estados Unidos, Alemanha, França, por exemplo, de Macron, né, e outras organizações que não compactuam com o lado russo ou não são muito apoiadores da Ucrânia, principalmente os países mais ocidentais, como o G7, né, ou seja, os membros aí mais ricos do mundo, boicotem a reunião do G20. Imagina o Brasil, que está numa reunião do G20 falando de mudança do Conselho de Segurança da ONU, de mudanças do FMI, mudanças do Banco Mundial, desdolarização da economia e outras pautas super importantes para a geopolítica contemporânea, não ter a presença dos países mais desenvolvidos para passar ali as suas informações, para colocar as suas pautas de discussão. Você acha que vale a pena comprar essa briga política para trazer o Putin?
Claro, pessoal, que isso agradaria bastante o lado BRICS da força, né? Mas comprometeria as relações com o G7. É uma questão que se coloca, né? Então, eu diria que, assim, a parte positiva de convidar o Putin é que a gente poderia não demonstrar, ou demonstrar, né, um certo compacto ali, né, um certo pacto ali mais com o lado BRICS, com China, tudo tal, mas também perderíamos algum tipo de apoio do G7. Mas também demonstraríamos mais soberania, ou seja, a gente convida, vem quem quer. Mas, ao mesmo tempo, pautas importantes que o Brasil tem que colocar e tem que ter a anuência dos países desenvolvidos, podem acabar também ficando de fora da discussão. E aí, você faria todo esse esforço para trazer o Putin? Ou faria meio esquema da África do Sul, que também teve uma reunião importante e, ao invés de chamar o Putin, meio que conversou com a Rússia, o Sergei Lavrov, responsável pelas relações exteriores, veio no lugar do Putin, a África do Sul nem se comprometeu com a Rússia e acabou também trazendo, e nem se comprometeu também com os países ocidentais. Qual seria a melhor saída, hein? A gente teve também, pessoal, hoje, mais um ataque com drones. Na verdade, é um avião, uma aviação ucraniana, que foi utilizada sem piloto e transformada numa espécie de drone. Essa aviação, ela conseguiu atingir um ponto de infraestrutura militar, de produção de equipamentos militares, a 1.300 quilômetros da fronteira. Galera, convenhamos, né? A não ser que os ucranianos tenham posições muito dentro do território russo, convenhamos que isso demonstra uma falha gravíssima da defesa russa. Inclusive, os ataques com drones marítimos que vêm acontecendo na frota marítima da Rússia no Mar Negro e os ataques com drones em refinarias mostram, sim, uma fraqueza importante. O Shoigu falou que está investindo nesse setor para tentar evitar grandes ataques ucranianos, mas é fato que os ataques continuam. Segundo a Rússia, a pesquisa, o investimento, a preocupação foi tanta que eles desenvolveram um bloqueador de drones FPV. Segundo os russos, tá? Quando eles utilizam esse bloqueador de drones, o drone cai, as hélices não funcionam e o sinal simplesmente desaparece. Ele foi testado, segundo a Rússia, com efetivo sucesso e deve ser testado no campo de batalha nos próximos dias. Se ele de fato funcionar para bloquear os sinais e bloquear os drones, eu diria que os ucranianos vão estar bastante enrascados. O Shoigu, ele anunciou que desde o início do ano, 80 mil militares ucranianos foram mortos, claro que são números da Rússia, né? Guerra híbrida, propaganda, saibam disso, e que eles já retomaram mais de 400 quilômetros desde o início do ano. E a tendência é que com a convocação de novos militares, novas brigadas por parte do russo e dificuldade de financiamento dos ucranianos, as conquistas sejam ainda maiores em um futuro próximo. E aí, será que a Rússia vai dar conta dos drones de Zelensky? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.